Graça e paz, meus amados queridos irmãos. Vamos aí para a segunda parte do estudo bíblico Carta aos Efésios. Vamos lá, sem muitas delongas, o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero pegar o mesmo tempo que foi o primeiro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, consertar aqui direitinho. Aí. Agora sim. Que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade Há do um Espírito só pelo vínculo da corpo e um paz. só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados Um só é uma corpo, só. não tem várias igrejas, é uma só igreja, que é o corpo do Messias. Então só tem um só corpo, já derruba por aí, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja fulano, eu sou de igreja ciclano, já cai por terra isso aí, tá? Então vamos lá, vamos dar Um sequência. só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de Humildade, todos, que fala é de sobre humildade, todos, muitos por estão meio se de assoberbando todos e aí, em ó. todos. Deus E a cada agraça um de aos nós foi humildes. concedida a graça, conforme a medida Ele repartida é por contra o Cristo. soberbo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Descer a profundeza da desceu é o terra, mesmo ó. que... Muitos confundem isso. Os religiosos falam que ele desceu ao inferno. Não, ele não tem motivo para ter descido ao inferno, irmãos. Ele desceu à sepultura quando ele foi crucificado e morreu. Aí ele ressuscitou e subiu aos altos céus. Então, a profundeza, as partes mais baixas. E quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Que cativo? Aquelas pessoas que estavam presas na sua mente pelo engano de Satanás. Aí depois que ele recebeu o Messias ou o Jesus Cristo como Salvador, Jesus não, porque é o nome pagão, né? Mas enfim, né? Para quem conhece assim, né? Porque nós somos enganados há muito tempo. Mas eu prefiro o Messias, que é o nome original. Aí quem recebeu o Messias como Salvador, aí ele leva cativo os pensamentos ao Messias, para a gente obedecer segundo a operação da palavra que vai operar eficazmente em nós. Entendeu? E aí é onde ele vai falar que deu dons aos homens, ó. Que aí é outro ensino que a gente vai estudar aqui. acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do... O que é o corpo de Cristo? Eclesias, que é em grego, que significa igreja, os chamados para fora, fora do sistema judaico. Entendeu? É o corpo de Cristo, é a igreja. Entendeu? E o que é ele dá um para pastores? Muitos também religiosos interpretam assim, que é um líder religioso de uma denominação religiosa que conduz as ovelhas para a obediência do líder que das regras que ele falar lá nas igrejas. E você tem que obedecer. Não. Primeiro, dom de pastor. Pastor é guia. Pega Davi, lá no Antigo Testamento. Ele era pastor de ovelha, animais. Ele guiava com o cajado, com a vara assim, para elas ir para o caminho certo, para elas não desviar do caminho. Certo? Qual que é o caminho hoje? O Messias, a palavra da verdade. O pastor, ele vai falar, leia a Bíblia. Ou se você não conhecer, eu vou te orientar assim no começo, depois você anda sozinho. Quando você já tiver conhecimento maior. Então, ele vai te apontar para o Messias, que é a palavra da verdade hoje, que é a Bíblia em espírito, a palavra em espírito. Entendeu? Esse é o pastor, é guia. O papel do pastor é guiar, certo? Agora, o que é evangelista? É aquele que fala da graça, da misericórdia. O que é a graça? Como que eu vou falar? Ai, meu Deus. Caramba, boas novas, boa notícia. Boa notícia quer dizer evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Qual é a boa notícia? Que aí os evangelistas vão pregar. Messias morreu, Messias ressuscitou para nossa justificação. Ele morreu no nosso lugar para pagar nosso pecado e ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação. E cumpriu a lei no nosso lugar. Essa é a boa notícia, porque agora nós somos salvos por meio do Messias. Que boa notícia, que excelente notícia, não é? Então, quem está no Messias está salvo para a vida eterna. Quem não está, vai ser condenado se não se converter do seu mau caminho.
Essa é a boa notícia, que nós estamos salvos, aquele que aceitou a obra que o Messias fez na cruz do Calvário de pagar nosso pecado e ressuscitar para nossa justificação, entendeu? Então, essa é a boa notícia, que é o evangelho. Aí chamam evangelista. Quem fala essas coisas é chamado de evangelista. Agora tem o mestre. O que é o mestre? Aquele que orienta, ensina a palavra para as pessoas, o significado das parábolas, das histórias bíblicas, o que explica como que eu posso dizer? As figuras, né? Que tem muitas figuras de linguagem na Bíblia, muito simbolismo, né? Que tem significado. Que orienta, que explica, que ensina as pessoas. Isso é mestre, tá? Aí outros é de apóstolo. O apóstolo hoje não existe mais, apesar de as igrejas insistir que existe apóstolo, porque eles são falsos apóstolos, né? Por isso que a palavra fala falsos apóstolos, né? Porque apóstolo é o quê? Que vai diante do Messias. O que é ir diante do Messias? Os apóstolos lá do tempo do Messias, que ele veio ao mundo, né? Para cumprir o seu propósito de dar a vida por nós e cumprir a lei e pagar nosso pecado, ele tinha os discípulos dele, não tinha? Os 12 discípulos. Esses 12 discípulos iam após o Messias, obedecendo os seus ensinamentos e passando os ensinamentos a toda criatura que ele encontrasse no caminho. Entendeu? Isso é um apóstolo. Então, que andou com o Messias. O apóstolo é aquele que andou com o Messias na carne, vivo, que viu o Messias. Isso é apóstolo. Entendeu? Hoje você viu o Messias em carne? Não viu. Então, como pode ser apóstolo? Entendeu? Mas tem uns religiosos que gostam. Por quê? Outra hipocrisia. Eles gostam de títulos. Quando você tem esses dons aqui que a carta de Efésios de Paulo está falando, você não fica se gloriando. Você não fica... as pessoas te reconhecem naturalmente o seu dom que você transmite. Você não precisa falar, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou obreiro, eu sou presbítero. Por quê? Porque eles adoram o título. Foi como o Messias falou lá nos evangelhos. Eles ficam na praça para serem vistos, né? Já receberam a sua recompensa, já foram vistos. Não vai ter mais recompensa nenhuma, entendeu? Então eles querem se aparecer. Então eles adoram ostentar títulos. Eu sou isso, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou os guia das ovelhas, fica se gloriando neles, entendeu? Quem é o verdadeiro pastor, ele não fica falando eu sou pastor. A própria pessoa que ouve o pastor guiando, ela reconhece a pessoa como pastor porque ela vê que ela tem o dom, entendeu? Não precisa você ficar falando eu sou pastor, eu sou mestre, eu ensino a palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso se chama é só eu. O eu sou é o Criador, que significa Yud He Vav He, que é o pentagrama, que é o nome Yahweh, entendeu? Que é o Todo-Poderoso, o Criador, o que existiu, sempre existiu, o que não foi criado, o que era, o que há de vir, o ômega e o alfa, o princípio, o começo que não tem fim nem começo, entendeu? É o Todo-Poderoso, entendeu? Então, quando você fala eu, é egocentrismo, você está se voltando, chamando atenção para você e não para o Messias, não para a palavra. Você tem que diminuir para poder anunciar a palavra, o evangelho, anunciar o Messias, apontar para o Messias, para o bom pastor, para o bispo das nossas almas, o verdadeiro. É esse, entendeu? Esses caras aí religiosos, rapaz, assim de tramóia, inventa muita distorção das coisas. Vamos lá. Nascimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha lá, astúcia e esperteza dos homens. Que homens são esses? Os religiosos, que são fraudulentos, entendeu? E tem gente que segue pastor aí no YouTube, pastor fulano, pastor ciclano. Cara, é como se fosse um líder de denominação. Não, o pastor é um guia, irmãos, que aponta para a verdade, né? Eu já orientei, mas tem gente que não aprende isso aí, cara. Vamos lá. Amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Quem é gentio? São aqueles que não são convertidos ao Messias. Nós éramos gentios na carne lá atrás, porque andavam em desobediência à palavra. Depois que a gente conheceu a mensagem do Evangelho e aceitou o Messias como Salvador, nós não somos mais vistos como gentio pelo Senhor. Somos vistos como igreja, tá? Quando ele se refere agora em gentios, ele está falando que vive na vaidade dos seus pensamentos, da sua mente. Ele está falando as pessoas que não se convertem do seu mau caminho. Esses são tidos como gentios, entendeu? Da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados no Messias, a não desistir do velho homem Jesus que se corrompe por desejos enganosos, é o nome pagão. a Eu serem sei que muitos se renovados no escandalizam modo quando de eu falo pensar assim, mas é verdade, porque o nome Jesus não tem origem no hebraico. E o Messias, ele era judeu, hebraico, ele fala a língua hebraica quando ele veio ao mundo, entendeu? Então, Jesus vem do nome latim, do catolicismo romano. Foram eles, porque, de novo, vou orientar aqui, ó. Quando as escrituras começaram a ser escritas, o Antigo Testamento, quando o Messias veio, já estava escrito, que é chamado de Torá, que é chamado da lei dos Antigos Testamentos, certo? Quando o Messias veio, ele veio cumprir essa Torá, veio cumprir essa lei e veio proclamar a nova aliança da graça. Entendeu? Que é a misericórdia do Pai, porque é o Filho que vai se dar na cruz ou no madeiro para pagar nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, como eu já expliquei anteriormente, certo? Então, aí depois da morte do Messias, depois da morte dos apóstolos, que eles foram mortos pela perseguição católica do tempo do catolicismo romano, dos imperadores romanos, né? Primeiro veio o Império Romano, depois veio o catolicismo, né? Porque o catolicismo se instituiu depois que acabou o tempo dos imperadores romanos, como Constantino, como Domiciliano, como Nero, tudo foram tipologia de anticristão, que perseguiu a igreja do Criador, que pregava a verdade, entendeu? Aí quando os apóstolos do Messias morreram, martirizados pelo Império Romano, aí se você estudar a história, e eles morreram tudo tragicamente, viu? Um incendiado, uns devorados por leão, porque os romanos jogaram eles na cova do leão para ser comido. Outros foram crucificados vivos, entendeu? Como Messias, outros de cabeça para baixo, outros degolados, como Paulo foi degolado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem mais? Mulheres também que não queriam negar o nome do Messias foram jogadas na cova dos leões e devorados. Outros foram incendiados vivos, entendeu? Todos foram martirizados, mas foram salvos para o reino celestial. Vão ter seus corpos no dia do juízo final devolvidos para a morada com o Criador no alto céus, tá? Mas, depois dessa época aí, instituiu a religiões apostólica católica romana. Aí o romanismo tomou conta dos ensinos dos evangelhos. Aí eles distorceram tudo, tiraram alguns livros da Bíblia, do cano oficial que a gente já tem, né? Porque era para ter mais livros do que a Bíblia tem. A Bíblia, a protestante, ela tem 66 livros, sendo 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo, tá? Na católica tem, acho que 6 livros a mais, tá? Que os catolicismo aceitou. No judaísmo tem alguns também a mais, mas mesmo assim tiraram muitos livros da Bíblia, né? Alguns que eram fraudulentos, alguns livros mesmo, e outros que eram inspirados pelo Espírito Santo. Mas por que tiraram? Porque não queria que os povos soubessem de grandes revelações e até você soubesse aonde estão os espíritos demoníacos e que corpos esses espíritos demoníacos estão possuindo. E quando você vai para esses livros que são extra-bíblicos, que são chamados livros apócrifos, que eu estudo alguns deles, né? Alguns eu sei que são fraudulentos, outros eu sei que são verdadeiros. E esses livros apócrifos que tiraram da Bíblia Sagrada, que são verdadeiros, eles revelam onde os demônios estão operando, que ser humano que eles estão possuindo. Aí por isso que tiraram.
estão possuindo os religiosos, estão possuindo os governantes corruptos, esses demônios estão possuindo no engano. Onde tem engano, corrupção, fraudulência, é onde os demônios estão possuindo, entendeu? E isso está relatado no livro fora da Bíblia, só que esconderam para a gente não descobrir quem são, aonde estão os demônios encarnados, e que tipo de ser humano eles estão ali encarnados, né? E para não revelar as verdades sobre o dia do juízo, sobre salvação, sem você ter que pagar dízimo para ser salvo, porque por graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de obras, né? Então, queria esconder tudo isso da gente, e os livros que estão fora relata isso, e relata que esses governantes que eram que Deus instituiu, colocou eles lá no poder, mas para eles ajudar o povo, fazer o bem para o povo, mas eles se corromperam. Entendeu? É igual os falsos pastores, os falsos profetas. Deus colocou eles lá para eles ajudar o povo, para conduzir o povo para a verdade. Não, mas eles distorceram a verdade. Então, lá nos livros apócrifos, fala que esses daí vão sofrer pior condenação no castigo eterno, na perdição eterna, que é chamado de lago do fogo, que é tormento, ranger de dentes para todo sempre. Está escrito no livro de Mateus, livro de Lucas e livro de Marcos. Leia lá, para você não falar que eu estou inventando isso aí, tá? Leia lá. Vai conferir o que eu falo com a palavra. Agora, não quer ter trabalho de conferir, então não pode falar que eu estou inventando, tá? Vamos lá. Tir-se do novo homem, criado para ser então, semelhante o catolicismo colocou esse nome, Jesus Cristo. Mas o nome verdadeiro é Messias. Ou em hebraico quer dizer Yahushua HaMashiach. Entendeu? Só que a HaMashiach ou Mashiach significa Messias. Na nossa língua traduzida, não é Jesus Cristo. Entendeu? E o nome do Pai, do Criador, que todos chamam de Deus, que é um termo, Deus é um termo que você pode colocar o nome de Deus a qualquer divindade que você quiser, seja ela demoníaca ou divina, né? É um termo, Deus é um termo, não é um nome. O nome do Criador é Yud-He-Vav-He, é Yahu, entendeu? E o filho leva o mesmo nome do pai. A gente quando nasce aqui, não leva o sobrenome do nosso pai? Então, a mesma coisa o filho, o Messias. O pai chama Yahu e o filho Yahushua HaMashiach, porque Yahu é o nome do pai. O hebraico, ele se entende, e você lê ele de da direita para a esquerda, de trás para frente. Não é como o nosso daqui para lá. O hebraico se lê de cá para cá. Então, Yahu quer dizer Yahu pai, Yahu, o nome do filho, Rushua, que significa salvação, né? Yashua ou Shá significa salvação, por meio do Yahushua, que significa Mashiach. Mashiach salva, por meio, o Criador salva por meio do seu filho Messias, entendeu? É isso que quer dizer Yahushua Mashiach, entendeu? Que é o nome verdadeiro do Salvador e do Pai, entendeu? Que foram distorcidos, porque como o catolicismo tomou conta dos evangelhos, ele tirou muitos nomes lá, substituiu os nomes e tirou. Se você estudar profundamente, você entende isso. E algumas traduções mudou algumas palavrinhas lá. Só que eles vão dar conta por isso. Porque o Criador permitiu que eles fizessem isso. Para quê? Para a própria perdição deles. Eles vão ser condenados. Entendeu? Porque lá no livro de Apocalipse fala que não tire nem o J, nem o I desse livro que está escrito aqui. Porque senão vocês vão sofrer a praga que está descrito nesse livro. Então ele está falando para esses falsos profetas, para os governantes, para todos esses daí que veio com corrupções, para enganar a população por meio desse sistema maligno aqui. Entendeu? Vamos lá. Em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Se algum ficar nervoso com algum irmão, não se ponha só sobre a vossa ira. Vai lá e se acerte com o irmão, porque isso é mandamento do Criador. Porque se você não perdoar o irmão, como que você quer ter que o Pai que está no céu perdoe vocês? Entendeu? Eu sei que é difícil perdoar. Perdoar não é conviver, não é aceitar o erro, tá? Não é aceitar aquilo que o irmão fez com vocês. Não é conviver o tempo todo com ele. É só não guardar rancor, perdoar ele e orar para que ele se converta e não faça mais mal a ninguém, que não prejudique a ninguém,
de que não, né? É só isso. E deixar, se ele não quiser se arrepender, jogue na mão do pai, que a vingança é do pai. Tá escrito na Bíblia, a vingança é minha. Não vingue-se com as suas próprias mãos. No Antigo Testamento, era assim, olho por olho, dente por dente. O Criador mandava vocês se vingar, matar. Só que ele queria mostrar que isso não ia adiantar. Entendeu? Então aí na Nova Aliança, o próprio Criador, através do Filho, falou, ó, no Antigo Testamento, ouvisse o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, digo, fazer o bem é quem amaldiçoar vocês. Pagar o mal que vos faz com o bem. Então não pague na mesma moeda. No Antigo Testamento era paga na mesma moeda. No Novo não. Amais os vossos inimigos. Amar não é você conviver. Amar é você não guardar rancor. Se o seu inimigo pedir de comer, dele de comer. Por quê? Porque vai amontoar a brasa, ele vai se vergonhar, ele vai falar, ué, eu tô fazendo mal para ele, ele tá me fazendo bem, ele vai ficar confuso. E aí pode ser que ele se converta do seu mau caminho, entendeu? É isso que o pai tá falando. Não é fácil. É difícil. Eu não tô falando que é fácil você perdoar pessoas que fez coisa, prejudicou o ente querido seu, fez mal pro ente querido, fez mal para você. Não é fácil. Não é na mesma hora que você vai conseguir fazer isso. Mas se você tiver o Espírito Santo, com o tempo você vai conseguir perdoar. Porque se você não perdoar, o pai não perdoa os nossos pecados. Entendeu? É difícil, mas não é fácil. Mas pelo poder do Espírito Santo vocês conseguem perdoar. Como eu disse, não é de uma hora para outra, tá? Conforme você vai estudando a palavra, o Criador vai te capacitando. Teve um chinês aí, que teve a filha morta por um... Chinês não, um japonês, que teve a filha morta aí, um japonês até conhecido aí. A morta por um bandido, e depois ele sofreu lá um tempo, aí passou um tempo, ele foi lá na cadeia, falou pro criminoso que ele perdoava o criminoso. Se o criminoso não se arrepender, ele vai para condenação eterna. Se o criminoso se arrepender, ele vai arcar com as consequências, vai continuar preso, mas ele vai para salvação. Mas o pai da menina perdoou o criminoso. Entendeu? Por quê? Porque eles conheciam a palavra, ele sabia que se ele não liberasse perdão, porque perdão é uma libertação de rancor de dentro de nós. É igual assim, quem guarda ódio das pessoas, ela está se autocondenando. Porque o Criador é amor, ele não tem que guardar ódio. É lógico que ele vai punir, porque ele, além de amor, ele é justo. Ele vai punir os pecadores que não querem se arrepender. No final, no juízo final, no final dos tempos. Mas não, ele quer que o pecador se arrependa. Por isso que ele deu o filho dele. Para todo aquele que nele crê, seja salvo e não vá para a condenação. Mas se a pessoa recusa a salvação, aí o pai não pode ser injusto. Ele tem os atributos dele. Um atributo é o amor, mas o outro é a justiça. Ele se ira contra o pecado. Ele dá a chance para o pecador se arrepender, por meio do Messias. Mas se não se arrepender, ele vai ter que condenar o pecado. E se a pessoa não se arrepender, vai ter que ser condenada. Porque o Criador é santo, ele não tem comunhão com a maldade, com o pecado. Entendeu? O pecado não pode entrar mais no céu. Já Satanás já pecou lá e já foi expulso de lá. Entendeu? Agora está rondando sobre a terra, tentando as pessoas aqui. Até o dia da condenação dele. Por que ele não condena Satanás agora? Porque ele está usando o próprio diabo para provar a gente, para ver se a gente vai andar nos caminhos do Pai ou vai andar nos enganos do Satanás. Entendeu? É tudo o plano, não é um plano maquiavélico que nem muitos falam. É o plano de provação. Porque a gente precisa ser provado se a gente está na fé verdadeira. Se a gente adora o Pai incondicionalmente como ele nos amou, dando seu filho para morrer por nós. Ele nos amou tanto que deu seu filho. Entendeu? Na cruz. Entendeu? Você já imaginou? Você daria seu filho para morrer no lugar de gente que não presta, que é pecadora? Então, porque antes a gente não prestava, a gente pecava. Entendeu? Foi isso que o Criador fez. Ele deu seu filho para morrer por gente pecadora. Entendeu? Você daria? Você não daria. Eu também não. Então, olha o amor que o Pai nos amou, com o grande amor. Entendeu? Aí você que tem que acreditar se isso é fábula ou se é verdade. Eu prefiro acreditar que é verdade. Porque se eu creio em Deus, como eu digo que creio, eu tenho que crer na sua palavra. Com que crença é essa? Que eu creio no que Deus existe, mas quando ele fala obedeça a minha palavra, eu desobedeço. Então isso não é fé verdadeira? Isso aí é hipocrisia, pô. Vamos lá. Diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Até sobre a palavra nós vamos dar conta no dia do juízo. Então tome cuidado com o que a gente fala. Palavras maliciosas, botando tropeço nos irmãos.
fazendo o irmão pecar com palavras maliciosas, xingamentos, calúnias, inventando mentiras sobre as pessoas, fofocando, tudo isso é pecado, hein? Ó, tá falando pra gente se livrar disso, né? Não é só sobre o que a gente faz que a gente vai dar conta pro Pai, não, no dia do juízo. É sobre o que fala também. Por isso que a gente tem que aceitar o Messias e ler a Bíblia, pra gente ser purificado e santificado dos nossos atos, do que a gente fala, ser perdoado, entendeu? Porque se a gente não tiver aceitando a obra do Messias, a gente vai continuar sendo culpado de tudo que a gente fala e de todos os nossos pecados. Aí se a gente morrer sem salvação, e aí? Você acha que você vai pro céu assim? Vai achando. Você que eu digo, esses que não crê na obra do Messias da cruz, tá? Que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação nós somos selados para o dia da redenção. Então, se você foi selado, você não perde a salvação, como muitos aí inventam. Tanto os religiosos, tanto alguns que saem da religião, que eles saem da religião, mas não tira a religião de dentro deles. Aí fica querendo controlar. Por que eles falam que a gente perde a salvação? Para botar medo em vocês, para vocês ir pro tempo. Fala assim, ó, se você sair da minha igreja, você vai ser condenado, irmão. Você vai para perdição, né? Para controlar vocês, para vocês dar dinheiro para ele, né? Então, e outra, para botar medo, para eles dominar vocês, mesmo que aqueles que saíram da religião e pregam a palavra e falam que você perde a salvação, para quê? Para eles se sentirem importantes, para você obedecer a eles, mesmo que eles ensinem coisa errada, entendeu? Então, a salvação, ó, fosse selado com o Espírito da promessa por dia da redenção. Então quer dizer que você já é propriedade do Criador, selado com o Espírito do Criador para o dia da redenção, que é quando o Messias vem para buscar o seu povo, a sua igreja, a segunda vida do Messias, entendeu? Então a salvação não se perde, mesmo que você tropece em pecado. Não estou falando de quem vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado nunca se converteu ao Messias. Estou falando de quem peca eventualmente, que todos nós podemos pecar e falhar. Nós estamos num corpo sujeito a falhar. Mas aí a gente tropeça, mas a salvação a gente não perde. A gente vai lá, confessa, volta a comunhão com o Pai e volta a andar nos caminhos da santificação, entendeu? E aí o Pai vai nos aperfeiçoando até a volta do Messias. Não quer dizer que a gente não vai falhar, não vai errar nunca. A gente só não vai viver na prática contínua do pecado, tá? Porque quem vive na prática nunca você mudou de vida, entendeu? Agora quem peca uma vez ou outra, isso aí é normal, entendeu? Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou aí, tá em vendo? Cristo. Eu acabei de falar. Capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Deus é amor só, Deus não se ira não, ó. Muitos falam aí. E como que a ira de Deus é manifestada nos nossos dias? Como foi lá na antiguidade, ele vai movendo catástrofes naturais para punir quem não quer se converter ao bom caminho, porque Deus não pode permitir o homem fazer maldade e ficar impune, que ele é santo. Então, se o homem não quer se arrepender do seu mau caminho, quer ficar roubando, cometendo homicídio, né, fazendo coisa e não se arrepende, Deus tem que mandar o juízo dele para a terra, porque ele é justo, entendeu? Então, o juízo do Criador são justos. Não é, né? As pessoas que cometem injustiça e não querem se arrepender, levantam calúnia sobre os outros. Então ele tem que mandar juízo. Aí ele manda através das catástrofes naturais, entendeu? Incêndio, que aí a pessoa perde casa, perde vida, perde tudo. Por quê? Porque não quer se arrepender do seu pecado, não quer se arrepender das suas idolatrias, de adorar santos, de adorar político, de adorar as coisas, de
de adorar mais as coisas criadas desse mundo do que ter intimidade com o Pai. Tudo isso daí são... o Criador não dá tempo da gente se arrepender, mas o homem não quer, porque ele ama mais os prazeres do mundo do que amar a criação do Pai, amar a santidade, amar obedecer, ter comunhão, buscar a palavra. Ele quer mais buscar as coisas dos prazeres da carne, do mundo que está aí, né? Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, não, que não vai errar. Estou dizendo que a gente vai ter que ter prazer mais nos caminhos do Criador, mais na palavra dele, de andar direcionado pela palavra, pelo ensino da palavra, do que obedecer às coisas desse mundo que são corruptíveis, para os prazeres da carne. Que nem Deus deu o homem e a mulher para um ser fiel um ao outro, não é para você trair. Quando a pessoa não sabe. Por isso que tem a passagem aqui, ó, deixar o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Entendeu? Serão um só. São duas pessoas, mas um só. Igual o pai é um com o filho, ele fala, eu sou, vocês que me vê o pai, porque eu e o pai somos um. Não é que eles são um, são uma pessoa só. Eles são duas pessoas, é o Deus Filho e o Deus Pai, mas são da mesma essência divina. Então, quando a gente entrega a vida para o Senhor, Salvador, a gente faz parte dessa mesma essência. Nós tornamos um com o Pai e com o Filho, entendeu? Mas nós somos um? Não, são várias pessoas que creem no mesmo Messias, entendeu? Então, são várias pessoas, vários membros do corpo do Messias, mas somos um nele, entendeu? Porque somos da mesma essência, participantes do mesmo reino celestial, da mesma essência divina, entendeu? É igual uma mulher quando tem filho. A mulher não tem filho? Então, enquanto não nasce o filho, ela é quantas pessoas? Uma só. Quando o filho nasce, ela se torna duas, porque o filho veio da barriga dela, veio da essência da mãe. Entendeu? A dinâmica que eu quero passar, entendeu? Mas, e ela tem um amor pelo filho. Então, o casamento, você se torna um com a sua esposa. Por isso que não pode trair. Quando você cai em tentação de traição, você peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge. Se ele não perdoar, tudo bem, mas você fez o seu papel, entendeu? Por quê? Porque quando você trai, é uma junção, você está fazendo um corpo com outra pessoa. E a outra pessoa, ela passa, troca de energia. Quando você tem relação sexual, não é uma relação só de pele e de carne, irmãos. É uma relação de almas, é uma relação de energia. Nós somos canalizados por energia, entendeu? Nós temos no nosso corpo energia elétrica. Não sabia disso? E é só você estudar. Então, quando você se relaciona com outra pessoa sexualmente, você está tocando fluidos, energia. Então, se a pessoa tem baixa energia, se ela anda em coisas ruins, a energia dela passa para você. Isso não sou eu que digo, viu? Pode perguntar até para o cientista, para a própria Bíblia que fala, você está tocando energia. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é pessimista, ela é uma pessoa assim, de energia ruim, de energia baixa, aquela energia vai te sugar, vai passar para você. E aí você vai começar a pensar igual a pessoa às vezes, entendeu? E você nem vai perceber, entendeu? Você vai se sentir meio desanimado, meio para baixo, você vai ser mais pessimista. Por quê? Sendo que você não era antes. Por quê? Aquela energia ruim passou para você. As pessoas não entendem isso. Elas acham que é conversa. Não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E o casamento não participem uma figura do casamento do Messias com a sua noiva, que é a igreja. Entendeu? Porque tem lá, que nós somos a noiva do Messias, né? A igreja é a noiva. Por isso que a igreja é no feminino, não é no masculino. Mas a igreja é o corpo, então ele vai se casar, a boda dos cordeiros. Entendeu? Que é o dia da gente partir desse mundo para ir morar com o Pai. Não só espiritualmente, porque a religião espírita acha que o Messias está lá no Pai em espírito. Não, ele está em espírito, mas ele está em carne e osso. Ele ressuscitou em carne e ossos. Tem um homem de carne e ossos lá no céu. Ele só não tem sangue, porque o corpo dele é glorificado. O sangue ele deixou na cruz, entendeu? Tanto é que quando ele ressuscita, quem lê os evangelhos, lá no evangelho de João, fala-se que ele entrou com as portas fechadas perante os discípulos. E aí, acharam que era espírito. Ele falou, não, toque em mim, eu Tomé. Vê que eu sou de carne e ossos. Ele não falou que tinha sangue. Ele falou, vê que sou de carne e ossos. Entendeu? Então, tem um homem de carne e ossos lá no céu.
Não tem o espírito. E a gente também vai ter um corpo de carne e ossos no céu. A gente vai ser um corpo glorificado sem pecado. É o que as escrituras diz, não é o Fernando, tá? Não estou falando de mim mesmo, eu estou falando o que está escrito. Leia no 1 Coríntios, 2 Coríntios, leia outras escrituras aí que vocês vão entender o que eu digo. As infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em a Bíblia oculto, fala de ressurreição, não de é reencarnação. vergonhoso. Mas tudo porque que é só, exposto pela veja luz se tem torna-se... sentido, ó, o espiritismo, eles aceitam algumas partes do evangelho, mas não aceita tudo. Por exemplo, ó, se ele fala de reencarnação, ó, presta atenção. Se o Messias falou de ressurreição e ele pagou o nosso pecado na cruz, o espiritismo fala que você tem que se reencarnar para ser uma nova criatura e pagar aquilo que você fez de ruim aqui. Que aí você tem nova chance aqui. Mas o Messias já pagou na cruz. Você não deve mais nada. A partir do momento que você aceitou o Messias como Salvador, você já pagou. Você não tem mais dívida com o Criador. Entendeu? Como é que você vai reencarnar para pagar o pecado que o Messias já pagou por você? Entendeu? Por isso que fala, por graça sois salvos. Foi caro para o Messias. Foi caro, ele pagou muito caro. Porque ele pagou com a própria vida o nosso pecado. Mas para nós foi de graça. Entendeu? A única coisa que ele pede e troca é a nossa fé nele, na obra que ele fez na cruz. Como é que você vai reencarnar para pagar o que ele já pagou? Não faz sentido. Tá vendo como a doutrina espírita é errada? Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E por onde você compreende a vontade? Pela palavra. Que leva à libertinagem. Ele está falando não se embriague com vinho. Ele não fala para você não tomar vinho, tanto é que o próprio Salvador, na festa de Caná da Galileia, quando teve a festa de casamento, que aquela festa lá representava a festa do Messias também, com sua noiva, que é a igreja, então ele transformou água em vinho, porque tinha acabado o vinho, né? E ele mesmo tomou do vinho. Aí as pessoas, os religiosos falam, não, é suco de uva. Suco de uva o quê, rapaz? Ele tomou vinho, e ele transformou água em vinho, tá nas escrituras, certo? Só que ele fala para não se embriagar, para você dominar, para você não beber demais, porque quando você se embriaga, há contendas, há brigas, há confusão. Então ele fala assim, não se embriaguei, mas enchei do Espírito. Ele não fala para não tomar vinho. Tanto é que o próprio Paulo fala a Timóteo, lá na carta de Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo, tome um pouco de vinho por causa do seu enfermidade no estômago. Porque o vinho, como é fermentado, ele ia coisar o estômago para Timóteo, melhorar as enfermidades de Timóteo. Entendeu? Então, Paulo estava incentivando o Timóteo a pecar, então? Ora, para de distorcer a palavra do Criador, seus falsos profetas. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Isso aqui se perdeu. Da mulher, isso daqui é decreto do Criador, certo? Que Paulo está falando para os Efésios. Porque assim como o Criador é a cabeça do Messias, e o Messias é a cabeça da igreja, que é o corpo, ele instituiu o homem como cabeça da mulher. O que é cabeça? Não é que o homem manda na mulher. Não quer dizer que a mulher não possa dar opinião, que a mulher é muito inteligente, que ela não possa dar conselho para o marido. Pode, mas ele está falando mediante você ensinar na reunião dos santos. Quem tem que estar à frente do ensino é o marido, porque ele é a cabeça da mulher. Foi instituído pelo Criador, ele é o provedor. Não que a mulher não possa trabalhar para auxiliar o marido, mas quem dirige a família, esse é o papel do homem. Só que hoje, Satanás inverteu isso com as ideologias de feminismo e machismo. Não existe nem machismo nem feminismo. Existe assim, porque o homem acha que ele é macho e a mulher acha que é feminista e tal. Mas não existe, isso são ideologias mundanas
para jogar o homem contra a mulher e para a mulher tomar o lugar do homem e vice-versa, entendeu? E um competir com o outro, não é competição. O pai criou a mulher para correr do lado, por isso que tirou a mulher da costela de Adão, do lado, para correr, auxiliar o homem. Então, o homem, só que o homem está à frente, o homem veio primeiro, então o homem está à frente, é a cabeça da mulher. Isso é uma lei instituída pelo Criador. Se a mulher não gosta, ela vai brigar com o Criador. Porque a mulher é tão importante, olha o papel da mulher como é importante. E ela fica querendo disputar com o homem. O Messias veio através de qual corpo? Feminino ou masculino? Aí, ó, a mulher que trouxe o Filho de Deus ao mundo. Você quer mais importância que isso? A igreja é feminina ou é masculina? Feminina. Você quer mais importância do que isso? Esses títulos maravilhosos? Como a mulher é importante, mas não, ela quer roubar o lugar do homem ainda. Ela quer dominar sobre o homem. Isso daí é contrário à palavra. Entendeu? E o homem é que dirige. Só que ele pode receber conselho da mulher, sim, vez ou outra. Mas não que ela tenha que manipular para fazer a vontade dela. Não é assim que funciona. Agora, as mulheres aí estão, o feminismo está aí, são ideologias. Contrário, tem até algumas mulheres que entendem isso e falam que essas mulheres que querem tomar o lugar dos homens, elas estão indo contra a palavra de Deus. Outras mulheres que entenderam a Bíblia, entendeu? Agora não, tem essa feminista aí, não. Eu não preciso de homem para nada. Todos nós precisamos um do outro. Se você não quer se casar, é um direito seu. Mas não que você não precisa um do outro. Nós precisamos de um irmão para com o outro. A gente não precisa de pessoas para nos invejar, para nos derrubar. Nem para ter a aprovação de ser humano. A gente precisa da aprovação do Criador. Mas a gente sempre precisa um do outro, né? Tanto de irmãos, como de amigos, como de pessoas de marido, de esposa. Agora, se for opção você ficar solteiro, aí é outra coisa. Agora, não que, não preciso de homem, não preciso de mulher, né? Todos nós precisamos um do outro. Isso daí né? Eu sou independente, tudo bem, você pode ser independente. Não, mas não que a mulher tá com essas ideologias de feminismo aí, arruinou tudo, o caminho do Criador, cara. E os machismos também lá atrás. Antigamente era machismo, agora é feminismo, né? Tudo ideologismo mundano. Sou cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não é que o marido tem que mandar na mulher, não é ir mandar. Ame cada é que ele que mulher, dirige. assim como Cristo amou a igreja e se entregue por ela. Como Cristo se entregou pela igreja. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra é que purifica e santifica. A si mesmo como igreja gloriosa, sem rúgula, mancha, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta a mulher e cuida, é uma com ele, faz parte do corpo do Messias. Pois somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma figura do casamento do Messias com a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. A Cristo e à igreja. Entendeu? Por isso que cada porque se você trai a sua mulher, você trai o corpo de Cristo. Ou seja, você está fazendo, quando você trai, irmãos, o seu cônjuge, você está fazendo o papel de Judas que traiu o Messias. Entendeu como é sério isso daí? Por isso que a gente não pode trair. E se alguém já traiu, porque todos nós lá atrás poderíamos ter cometido ato de adultério, quando você entrega para o Messias a vida, você confessa e ele purifica o seu pecado. E aí, daí em diante que você aceitou o Messias, quando você tiver um outro cônjuge, não traia mais. Porque se você trair, você vai sofrer as consequências. E por isso que o pai fica triste, porque você vai sofrer as consequências e elas são, às vezes, bravas, né? Consequência é o quê? Você perder a união da família, separação, você perder a união com os filhos, você ter que brigar na justiça, tudo vai causar um monte de consequências aí, ó. Entendeu? E a mulher trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Oi. Pais, não hoje em dia não tem também quase antes isso, honrar criem pai, segundo né? a instrução e o conselho do Senhor.
Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade. Escravo aqui não é escravo de escravidão, tá, gente? É que você é empregado dos seus patrões. Então ele está falando para você obedecer aos patrões, fazer de todo o coração como se fizesse para o próprio Criador, o próprio Messias. E não para ser visto pelos homens e elogiado pelos homens. Fazer porque é o correto. E eles e os patrões também têm que fazer o que é de justiça ao seu funcionário. Hoje em dia, nem o funcionário aplica-se corretamente com o patrão, né, que fica aí dando bolo para não ir trabalhar, e nem o patrão paga direito ao seu funcionário cometendo injustiça. Porque hoje tem uma bagunça, é o final dos tempos, né? Mas o certo é obedecer isso aqui. Tanto os patrões ser direito com o seu funcionário, fazer o que é de justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas, se a pessoa é rica, pobre, se é patrão, se é empregado, e o funcionário tem que trabalhar corretamente de todo o coração, como se trabalhasse para o Criador, entendeu? É isso que está falando aí. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o espírito anda entre os céus e a terra. Eles não estão no inferno ainda, porque não foram condenados. O Messias não veio para julgar ainda. Só no dia do juízo que vão ser todos condenados. Tanto os espíritos malignos, quanto os demônios, quanto os incrédulos que não creram na obra do Messias. Armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Praticar a paz. Além disso, usem o escudo da fé, não ficar com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé vem pela ouvir a palavra e praticar. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Mas ele mandava carta de lá. Fiel servo do Senhor lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com amor incorruptível. Pronto, acabou, irmãos. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito no canal do YouTube, que é a Yahushua HaMashiach, né? Revelando a verdade. A Yahushua HaMashiach, né? Então se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos e compartilhe os vídeos e deixa o like, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!